ela que é psicanalista, educadora parental e facilitadora de comunicação não violenta. É a Débora Carrafa. Ela vai estar conversando conosco sobre como a comunicação não violenta apoia a construção de relações saudáveis. Desde já, seja bem-vinda, Débora, aqui à Soul Vida FM. Obrigada pelo espaço. É muito bom estar aqui para falar de um assunto tão importante para a comunidade. Que legal. Vamos começar falando exatamente isso. O que é para mudar aí a cabeça das pessoas essa questão de comunicação violenta e não violenta? Comunicação violenta, ela começa no pensamento. Então, as nossas ações físicas, elas partem do que a gente pensa da vida, do que a gente pensa dos outros e das situações que acontecem conosco. Então, ela tá no pensamento. O pensamento, ele é algo automático. A gente não tem como evitar pensar qualquer coisa de qualquer um. Mas a diferença é a escolha. O que eu faço com o que eu penso? Então eu vou levar esse pensamento a ponto de talvez eu fazer um ato, uma violência física, uma violência verbal ou até mesmo psicológica, ou eu vou me questionar, voltar para dentro de mim e perguntar: isso que eu estou pensando faz sentido? Com isso que eu estou pensando, qual a melhor estratégia para que todo mundo tenha um cuidado, para que todo mundo seja visto nessa relação? Então a comunicação não violenta parte do ponto de que eu penso e eu não trabalho o que eu penso. E a comunicação não violenta é justamente esse contrário. Você pensa? Então vamos questionar. Vamos ver o que está por trás desse pensamento. É sua interpretação de vida que você está projetando no outro? É algo que você quer muito na vida e que essa situação não está atendendo? Então vamos pensar junto e ver quais as melhores escolhas e estratégias você tem à sua disposição para resolver essa situação de uma forma não violenta. Achei muito interessante isso que você comentou para nós, falando sobre tudo começa no pensamento. Mas a questão é se eu então vou produzir o que eu estou pensando ou não. E como é que fica esse controle? Porque mexe muito com o emocional da pessoa. E aí, às vezes, ela só vai conseguir pensar eu não deveria ter feito depois que ela fez. Como é que controla isso? Exatamente, é uma fase de conscientização. Então, o convite principal é esse: olha para você. As pessoas imaginam que o pensamento ele é produzido pelo que eu sinto, e é o contrário. O que eu sinto é produzido pelo que eu penso. Então, o convite é fazer esse questionamento. Se você é uma pessoa que é muito impulsiva, é importante você procurar estratégias que te ajudem a pausar, que te ajudem a sair dessa impulsividade. Então tem a terapia, tenho terapias tanto mentais quanto corporais, tem a meditação, tem o mindfulness, tem um monte de outras coisas que pode te ajudar a pausar se você é muito impulsivo. Mas você tem que começar a se questionar sobre isso. O seu pensamento não domina a sua vida. Você tem que ser o dono do que você pensa, você tem que ser o questionador. Eu costumo dizer, seja um cientista louco, questione a vida, tenha curiosidade. E quando a pessoa está com esse pensamento, mas eu sou fraco, eu sou fraca, essa negatividade sobre ela. Eu fiz isso porque eu sou fraco. Não existe uma ideia de eu sou fraco, é uma escolha. Então, neste momento, os meus recursos emocionais para lidar com isso foram insuficientes. Porém, eu, como ser humano, como ser que pode observar as coisas, que tem uma mente gigante a seu dispor, posso procurar recursos emocionais. Então, uma questão de fraqueza, às vezes, é uma questão de ideia de limitação. O conhecimento que eu tenho é limitado, porém, eu tenho como buscar esse conhecimento, eu tenho como conversar com um amigo, ou conversar com um parente, ou mesmo procurar alguma orientação, pesquisar alguma coisa na internet para começar a galgar esse conhecimento que está te faltando. A gente está falando de um assunto super importante que é essa comunicação não violenta. E aí agora eu vou levar para o âmbito familiar. Quando um marido ou uma esposa, no meio de um diálogo, como não ser violento, ser saudável e ainda nesse ambiente familiar, como eu
com os filhos, porque às vezes vem aqui menino e sai puxando a orelha e sai já jogando chinelo nele. Como fazer isso? Porque às vezes é um problema tão corriqueiro das pessoas com os filhos, com o marido, com a mulher. Como administrar essa questão para não ser violento e ter essa comunicação saudável? Para responder essa pergunta, vamos para o ponto do que é exatamente a comunicação não violenta. Ela é uma forma de pensar, falar e ouvir diferente. Então, eu primeiro construo essa ideia do pensamento, para depois eu construir a ideia do ouvir. Então, eu abro muito mais os ouvidos do que a boca e depois eu falo. Então, do pensamento vem a ideia de como eu vejo essa relação. Por exemplo, pais e filhos. Esse pai tá vendo essa relação como eu sou muito superior ao meu filho, então ele tem que me obedecer, ele tem que me respeitar, então eu coloco sobre os ombros do meu filho uma ideia de dever. Então, a partir do momento que eu penso que ele tem deveres comigo, que ele tem que cumprir esses deveres, eu já entro no viés de violência. Se ele faz uma questão que vai me ofender, me magoar, eu não vou conseguir filtrar para falar de uma forma saudável que tente compreender também o lado dele. Não, porque meu filho deve respeito para mim. Então, primeiro eu trato esse viés do pensamento. E aí eu chego no ouvir, que é: qual o lado desse filho? Qual o mundo interno dele? Por que uma coisa que para mim é tão importante, para ele não faz sentido? Então, eu abro essa curiosidade. Eu costumo dizer que comunicação não violenta é muito mais curiosidade. O que está acontecendo no mundo interno do outro que faz a atitude dele, ou o comportamento dele, não ele, o comportamento, não ser muito bom para mim? Então, eu abro, eu pergunto: por que para você funciona assim? Por que para você lavar a louça não é um bom momento agora? E aí depois eu falo de mim. Então tá, eu entendi seu mundo interno, mas olha, deixa eu te contar também do meu mundo interno, do que pra mim é importante. Aí a gente começa a conversar no mesmo nível. Muito interessante essa questão, porque realmente acredito que isso é uma grande barreira, né, na questão familiar, porque olhamos para gerações e até idade. E talvez por essa questão, a hierarquia, não, eu sou o pai, eu sou a mãe, e você me deve respeito. Eu estou mandando, você tem que fazer. E aí, às vezes, essa superioridade é o que interfere, né? De você conseguir ter essa comunicação, esse diálogo. Mas e quando agora nós estamos falando, talvez, da mesma altura, o marido e a mulher? Como porque aí pais e filhos, e muito louvável o que você falou, mas e quando entra marido e mulher, que a gente sempre vê esses atritos que tem, né, dentro de um casal, namorado com a namorada, o noivo com a noiva, o marido com a esposa, como ter esse equilíbrio? Dentro de uma relação, né, de casal, sempre existe alguma desigualdade. Isso é fato, até por conta da nossa sociedade, né, em que a gente tem situações em que o homem está sempre um pouco, né, acima da mulher. Mas a gente falando ali de uma relação mais igualitária, em que há um entendimento que os dois estão juntos ali naquele momento, a gente trabalha com expectativas. Então, o que um espera do outro? Através disso, que às vezes é inconsciente. Então, é importante se questionar. Como eu vejo essa relação? Como eu acho que fulano tem que me tratar? Como eu quero ser tratado? Mas a expectativa, ela não frustra? Frustra, exatamente. Mas assim, não tem como não gerar expectativas. Você faz alguma coisa na vida sempre esperando um resultado. A questão é: esteja ciente do que é que você quer e questione se aquilo é possível de ser realizado. Porque às vezes você está com uma expectativa que não tem nada a ver. Às vezes, por exemplo, você está com uma expectativa de: eu nunca quero trabalhar, eu quero que meu marido me sustente. É a realidade do casal? Às vezes não é, às vezes os dois precisam ir junto para conquistar aquilo que eles querem. Mas se eu não enxergo isso, eu começo a ter um comportamento automático frente a uma expectativa frustrada que eu não tô vendo. Então aquilo que eu não tô vendo, eu não consigo questionar.
Então a ideia olhe para dentro de si e veja o que é tão importante, o que você está valorizando nesse relacionamento. É até importante fazer esse questionamento para saber se você não está num relacionamento tóxico. Se você não está ali tentando não ver o que está acontecendo. Então a comunicação não violenta traz também esse apoio. Qual é a proteção que você precisa levantar que você não está vendo? E deixa eu aproveitar, nesse quesito que você está mencionando, quando existe o vício, um vício de jogo, bebida, cigarro, droga, como administrar? Porque essa pessoa, ela já entrou nessa relação, às vezes não tinha esse tipo de vício, esse vício surgiu e a pessoa está naquele pensamento. Eu preciso tirar ele ou tirar ela desse vício ou minimizar. Ah, tá bebendo demais, tá fumando demais. E aí quando essa pessoa ela observa e vai fazer esse questionamento ou tentar ajudar, ela é barrada, ela é criticada, ou às vezes até violentada em palavras ou fisicamente, porque está invadindo o espaço do outro. Ah, mas você sabe que eu sempre fumei, eu sempre bebi, ah, porque agora você está querendo me controlar. E essa mulher, como é que ela vai tentar enxergar? Porque aí, às vezes os ânimos ficam alterados na cabeça dela. Eu quero tirar ele disso. Eu quero minimizar esse desgaste na vida dele e na minha vida, como família. Mas e aí? Porque a gente vai vendo que só vai piorando, piorando, piorando. E como não deixar piorar? E sim, talvez equilibrar ou minimizar, recuar esse problema que essa pessoa está passando por um vício. E aí é justamente como eu vou ter essa comunicação não violenta dentro dessa relação que tem um vício que está desgastando. É importante dizer, antes de tudo, que ninguém tem obrigação de salvar ninguém, nem mesmo num relacionamento amoroso. Eu diria até que principalmente, porque por mais que duas pessoas estejam juntas, elas têm vidas separadas, desejos separados, que são muito individuais. Então passa por uma questão de escolha. O quanto que você quer investir em restituir algo que foi perdido dentro desse relacionamento. Quando a gente fala em vício, a gente fala de vulnerabilidade. Uma coisa que está muito atrelada ao vício é o sentimento de vergonha. Quando nós sentimos vergonha, o que nós fazemos com ela? Nós entramos em negação, nós ativamos o não, isso que você está falando não tem nada a ver, porque a gente não quer entrar em contato com a nossa vergonha. A vergonha de pensar, eu sou fraco, eu não consigo lidar com isso, ou eu preciso disso para poder lidar com outros sentimentos que estão lá atrás e eu tô jogando por debaixo do tapete. Então, olhar para uma pessoa que está com vício e ter essa consciência de que o principal fator do comportamento tóxico é a vergonha da sua própria fraqueza, da sua própria vulnerabilidade, te faz entrar em contato com essa pessoa de uma outra forma. Então, se você entra em contato com alguém que está no vício e você só usa palavras julgadoras, você não tá vendo que isso daqui tá errado, não tá vendo o que está fazendo com a nossa família, para com isso, isso não vai acessar, porque isso só reforça a vergonha que ela tá usando como escudo. Então, na verdade, é abrir os ouvidos. O que isso representa para você? Por que isso é tão importante? Em vez daquele julgamento de vício é uma coisa horrível, como é que você não entende? Sai desse vício. Então entra no porquê que esse comportamento te faz bem, porque existe um ganho secundário no vício, existe alguma coisa que essa pessoa está ganhando, que é por isso que ela não larga. Então, o que isso está suprindo para você? E aí então eu começo, depois dessa escuta, eu começo a entender outras estratégias que a gente pode fazer para trocar. Porque o início do vício não é acabou, não é mais um viciado, é trocar. A primeira vez a gente faz uma substituição de uma coisa muito tóxica por outras até que ele consiga um comportamento estável. Mas é importante dizer também que é uma alteração da sua vida, da forma como você vive a sua vida, para o resto da vida. Então, é uma escolha. Você não é obrigado a seguir com essa pessoa no tratamento dela. Então, mas se você escolher, é muito mais de si que você vai ter que dar e você também tem que entrar no sistema de se autocuidar, de ter um acompanhamento terapêutico, mas aí é a escolha, não é esperar que sua vida vai voltar ao que era antes, porque isso é irreal.
Então, pelo que eu percebo, seria assim: eu ajudei ele, levei ali a ele encontrar esse problema. Mas eu não quero te ajudar nessa caminhada, uma escolha. Ah, não, não vou deixar ele sozinho ou ela sozinha, vou ficar do lado. Também é uma escolha que fará com que essa pessoa renuncie várias coisas em prol da melhora dele ou dela. Muito bom. E aí deixa eu te perguntar, existe uma possibilidade de individualmente, eu me sinto uma pessoa muito brava, muito nervosa, esquentada, não consigo me controlar, saio falando o que eu penso. Tem possibilidade dela se controlar no meio dessa bagunça que ela tem dentro da mente dela? Não é um viés de controle, porque quando a gente fala controle, a gente não tem o controle dos nossos próprios sentimentos. Como eu falei, pensamento automático, sentimento automático. O que é o como eu vou lidar com isso? Então tá, subiu a raiva, subiu a emoção, tô achando essa pessoa uma idiota, um absurdo, um estúpido. O que eu faço com essa informação? Então, assim, a impulsividade, ela tá ali nesse pensamento e a pessoa tem que trabalhar esse pausar. Às vezes eu digo 3 segundos é suficiente para você dizer, opa, vai dar ruim, volta para trás. Então é ficar com aquela emoção e procurar estratégias de lidar com a emoção. Por exemplo, quem é muito impulsivo é uma pessoa que se magoa de fácil, é uma pessoa que sente muita raiva. A gente chama em terapia que a janela de tolerância dessa pessoa é muito curta. Então, ela gosta das coisas do jeito que ela gosta, ela tem um jeito que ela acha que é perfeito de viver a vida, então ela precisa questionar isso. A vida dela, o jeito que ela faz a vida é para ela. Os outros têm outra forma de viver e isso tá muito certo. Então, geralmente, a forma que ela vê a vida é de uma forma que não permite que os outros sejam quem eles são. Mas essa pessoa, ela consegue se consertar, tipo, viver o mundo dos outros também, não sendo só o dela? Sim, ela consegue aprender a enxergar a vida de uma outra forma. É uma caminhada. Então, ela vai passar por esse processo de autoquestionamento, que é o processo de autoconhecimento. Então, isso que eu penso, qual a obrigatoriedade que eu dou na vida do outro de fazer o que eu quero que faça? Então, se autoquestionar e perguntar, isso faz sentido? Ou então, se esse comportamento, vamos colocar num exemplo muito prático que eu vivi. Eu tenho um sofá em casa que ele tem aquelas almofadas soltas. E a almofada é lateral do braço do sofá. Então, eu sou aquela pessoa que é doida por organização. Então, eu arrumo a casa, coloco a almofada ali do lado do sofá. Meu marido é aquele que nem se importa. Então, ele senta no sofá, vira a almofada na vertical, vira na diagonal, joga pra cima, joga pra baixo. E aí eu fico lá só vendo enquanto ele tá sentado. Eu falei, quando ele levantar, ele vai colocar essa almofada horizontal, né? Porque é lá que ela tem que ficar. Ele levanta, ele não coloca. E aquilo vai corroendo, A gente teve altas brigas por causa da posição da almofada no sofá. E aí, qual é o problema? É uma necessidade minha. É algo que funciona para mim, para o meu sistema organizacional na minha mente, que a almofada tem que ser horizontal, não é qualquer outra posição. Então, eu tive que fazer essa ressignificação. Ele não é obrigado a fazer do jeito que eu quero fazer. Se eu quero do meu jeito, eu que dê conta de atender essa necessidade. O máximo que eu posso fazer é conversar com ele e dizer, olha, isso me desorganiza mentalmente. Então, será que dá para quando você levantar, você se lembrar de colocar a almofada do jeito que ela estava antes, não horizontal? Ele pode aceitar, ele pode não aceitar, não existe obrigatoriedade. Eu tenho que lidar com os meus próprios dilemas. Então, fazer esse questionamento de soltar o outro, deixa ele ser livre, que você vai ser livre também. É o começo de sair dessa impulsividade. Então, nesse caso, mesmo dando um exemplo do que você falou, a pessoa não faça aquilo que te incomoda, eu não posso cobrar aquela pessoa. A ideia não é cobrar, a ideia é convidar.
Então, se para você é muito importante que aquela pessoa faça parte do planejamento de execução daquilo que é importante para você, você convida. E aí você fala, é importante para mim. Não é ele é burro, desorganizado, ele é um idiota, ele não me ama. Não é esse viés. O viés é, isso é importante para mim. Você está disposto a me ajudar a realizar isso daqui? Se ele diz não, então eu abro um leque. Tá, que outras coisas que eu posso fazer para atender essa necessidade que é importante para mim? Posso tirar a almofada do sofá, posso eu mesmo levantar, colocar lá, ou posso tratar isso em terapia e resolver entender por que eu não consigo superar a posição de uma almofada. Muito interessante. Ó, e só de você falar dessa forma, a gente já entende que fica leve, porque não é a cobrança. E talvez eu acho que o que a grande maioria faz é cobrar, é impor. E quando você leva tudo isso com mais leveza, com o faz sentido, se torna totalmente diferente. Que bate-papo super bacana, Débora, de ter você aqui. E deixa eu te perguntar, se tiver aqui entre nós alguém que está passando por algum desses problemas que a gente comentou, está com alguma dificuldade, quer se abrir, quer ter alguém para ajudar, como essa pessoa ela se conecta com você, ela fala com você, Débora? Eu tô em quase todas as redes sociais, né? Então eu trabalho com atendimentos com psicanálise integrativa, que é com apoio da comunicação não violenta. Então essa ferramenta que ela te tira desse julgamento, te tira dessa interpretação, dessa prisão desse seu pensamento de cobrança para si e para o outro. Então ela é a minha principal ferramenta terapêutica. E também trabalho com mentoria de comunicação consciente, para quem quer saber exatamente qual é o viés de comunicação que eu tenho hoje e usar a comunicação não violenta para ir para uma criação saudável. Então as pessoas podem se conectar comigo através das redes sociais, Instagram e TikTok, Débora_Carrafa. E eu também estou no YouTube com o canal Livros e CNV. Lá a gente lê livros de comunicação não violenta, livros de outros gêneros, que ensinam pra gente o que é construir relações saudáveis. Então no YouTube qual que é o endereço? Livros e CNV. Uau, e nas redes sociais? Débora_Carrafa. Muito bacana. Débora, que alegria tê-la aqui, viu? Eu que agradeço, foi muito bom estar aqui, podendo transmitir esse conhecimento que ele é muito rico e eu costumo dizer, CNV salva vidas. Muito bom, muito bom. E como salva a vida, hein? A gente teve aqui a alegria de receber hoje no nosso programa Manhã Sou Vida a Débora Carrafa, ela que é psicanalista, educadora parental e facilitadora de comunicação não violenta. Que esse tema de alguma forma possa trazer para você reflexão, possa trazer para você um pensamento diferente, como articular os seus próximos dias, sem cobrança, sem mágoas, e sim de entender se está fazendo sentido para você ou não. Fique à vontade nas nossas redes sociais, você pode comentar, deixar aí perguntas, dúvidas,